Quick login comes through from Stefan. Dorado all the way out towards the eastern border. He's going to look at it. What an insane play from Dorado! 3 seconds to go. Monsters does not feel like he's going to switch off Australia. Who has it in the end? Timer's up. Give it up for the GeoGuessr World Champion 2025, Rodus! Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos aí ao vídeo mais esperado do ano, rumo à Copa do Mundo GeoGuessr 2025. Né, vocês estavam aguardando, prometi pra vocês, e tô aqui trazendo pra vocês várias entrevistas exclusivas que eu não mostrei pra ninguém, né, entrevista com uma das desenvolvedoras aí do GeoGuessr. Vai ter imagem exclusiva, vai ter o processo da viagem, vai ter comentários em cima do evento, vai ter comentários sobre os jogadores, vai ter muita coisa. Então assim, rapaziada, assistam até o fim, ficou muito legal o vídeo na minha opinião, e espero que vocês gostem. Vamos lá. Sure, it's a common notion, perpetual in motion, but I don't need the comfort of any lies. I've seen the ending, and there's no ascending rise. Oh, back when I was younger, was told by other youngsters that might well be sunset beneath the earth. 'Cause I don't see what they see when they're staring at me. I see a window, a limit's a limit, and not at all. Você tá doido? Muito bom dia, pessoal do YouTube. Tô chegando em casa agora. Vou dar uma trabalhada e em seguida aí vou me arrumar, almoçar e vamos pro evento aí da um pré-copa, né? Vamos ver como é que vai ser. Rapaziada, muito legal o meetup. Ele aconteceu numa espécie de porto. Tinha um galpão enorme onde rolava a parte principal do evento, com entrevista, gameplay dos pros e tal. Tinha um bar nesse galpão que eu achei bem prático para quem quisesse beber alguma coisa. Tinha uns notebooks pra galera jogar. E do lado de fora tinha uns quiosques pra galera comer. Tinha muita opção de comida, mais de 15 tipos de culinária diferentes. E a maioria do pessoal ficava do lado de fora porque era mais arejado. Fez com que os jogadores ficassem bem acessíveis para conversar, pedir autógrafo, tirar foto, que foi bem legal. Trouxeram também o carro do Google Street View pro evento e tinha também vários dólares da Dinamarca que eles iam sortear no dia seguinte. E no geral a escolha do lugar foi bem maneira, foi bem organizado. Parabéns aí à equipe do GeoGuessr. Foi muito maneiro mesmo, mas vamos ao que interessa, que é o evento principal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo. Ontem foi muito legal o evento. Cara, como vocês puderam ver aí nas imagens, todo mundo, cara, muito receptivo, muito bem organizado o evento, todo mundo muito amigável. Difícil dizer se teve algum ponto negativo. Então, assim, parabéns à equipe do GeoGuessr. Foi muito bacana. Quero saber como é que vai ser ano que vem. Se eles conseguem melhorar mais do que isso. Então, estamos indo agora para o evento principal, né? Que todo mundo está esperando. Vamos ver como é que vai ser. Bom, chegando no evento, tinha essa lanchonete aí que você podia comprar sanduíche, drink, cachorro-quente, bebida, etc. Subindo as escadas tinha uns PCs ali que normalmente ficavam bem vazios. Tinha alguns notebooks também, mas quando acabavam os jogos, né, entre os jogos, acabava ficando bem cheio. Um pouco mais pra frente tinha um stand de meet and greet, onde você podia conversar ali com os pro players, tirar foto, pedir autógrafo e tal. Como vocês podem ver, tem o Debri e o Blinkey conversando com o pessoal. Tinha um stand ali da Waze, um lugar para tirar foto e tal. E do lado tinha umas portas, se vocês passassem por uma delas, vocês chegavam na arena.
O evento estava muito legal, a arena estava com jogos muito emocionantes. Só que eu não estava lá só para cobrir os jogos e fazer conteúdo no Instagram, né? Eu estava com o intuito também de fazer entrevistas aí com os jogadores. Apesar dos jogadores estarem bem acessíveis, eles estavam meio focados aí com os jogos que iam acontecer. Então eu tinha uma lista de perguntas que eu ia fazer para todos eles, só que eu tive que diminuir, porque senão não ia ter como, né, fazer uma entrevista de 15 minutos com cada jogador, ia ser muito tempo e tal. Os caras focados. E aí, por conta disso, eu separei 2 perguntas que eu achei que eram as melhores perguntas que eu podia fazer para todos eles. E vou mostrar agora para vocês qual foi as perguntas aí, vamos ver o que vocês acham. What do you think about the Brazilian community? Do you think like there's someone who could be like in World Cup level? I think the Brazilian community is definitely growing. It's like a growing community. I've played a few of them in like, especially in 2v2s. And I think like, especially like Impossible. Yeah. is a very strong player. Kadu. Kadu, yeah. Yeah. He's also very strong, especially no move in NMPZ. I've never really seen the Brazilians in moving. Because I don't know, maybe the internet connection isn't the greatest as well. But I can definitely see Brazilians to compete. Okay. And like Orlando, of course, is. Oh yeah, of course. I mean, like we are not so good in moving, but like we're improving. We're improving. Yeah. I mean, there's obviously Orlando who's already played and had good results. Besides Orlando, I mean, I know it would be hard for me to say. I'm sorry, I don't know that many Brazilian players. I mean, there is Skill Isve. Who played in the World League, and actually managed to successfully do some insta sends against me on moving. Managed to surprise me there. So I don't know how if he's been grinding lately, if he's been playing much, but these are definitely the 2 people you could possibly see next year. Yeah, I mean, I've played against a lot of Brazilian people, in duels like 2v2s especially, and I've seen like there's a lot of good players in the game. And Can you name 1 or 2, perhaps? Yeah, I mean, off the top of my head, I know like Impossible is pretty good, and Matias. And, I'm sure there's others that I can't think of. Okay, But, that's good. Yeah, but yeah, I mean, I've played against a lot of them, and I'm sure they could do well. Okay. Ooh. I mean, so I don't know the names of too many players from the Brazil community, but I was inside the NMPZ haters Discord, and I saw that there's tons of people sharing metas and all this stuff, so I think I'm aware of the names, just not like off the top of my head. Okay, sure. But I feel like there's a lot of potential, because people, when you have like country communities where everyone's sharing with each other, it means that people progress quicker together. So I feel like there's like, it has a lot of potential in Brazil. Yeah. Do you know anyone? I don't know that much about the Brazilian community, but I feel like there's the most visible representatives of the community are maybe not the best ones, you know? Yeah. You know what I mean? Yeah, of course. So it's kind of tough to have a good, understanding of really what's going on with the best players there. Okay. I know some fans that watch my streams and Yeah. I know who you're that talking I keep about. telling to not speak Brazilian, like Portuguese in my chat because I don't understand. Yeah. But I don't know. I mean, there's for sure some good players. I mean, I guess who would you say is the best? Like Gregis, maybe? Gregis is good. Impossible, perhaps. Oh yeah. I don't know, Kadu, Matias. Do you know these names? Matias, I think I've seen them in those maybe. Yeah, he plays a lot of but 2v2. Kadu, Impossible. I think those are some names that I would have, I don't know. I don't know, but some people are doubtful. Some people are doubtful of these guys. I don't know. I mean, I know that the Brazilian community is very passionate about the game. They love it, and they love to support their players. I know that Orlando and Skill Issue, which both played in the World League, had a lot of fans and support from home. I actually don't know what is going to happen in the future, and I'm curious about it because, I mean, I think that your community deserves a spot in the World Cup, and looking forward to some new players that can do their best to try to represent their country. I really like the Brazilian community. They have improved so much in the last year. Like, so many people have just come up out of the ranks, like Gregory's, I know, and Matias. They're like the goats. I keep playing them in team duels, so I see you. There's definitely some crazy like Brazilian players. Like
I know the first ones that come to mind, like Orlando, Nitro, players like that. Oh yeah, Nitro. But I know there's so many more that are like so cracked that could easily beat me in like 1v1s, no move. Okay. And I hope to see more like Brazilian representation because I know there's more than just Orlando. Yeah, yes, with like you. up and coming players, you know, and I want to see them because I know they're grinding. Yeah. And I know they're super good. Well, do you know someone? I don't know any players. Okay. I'm up in my castle, okay, barricaded away from everybody else. Okay, And I that's barely cool, play that's cool. GeoGuessr. I guess like Matthias or maybe Nitro. I don't really know. Yeah. But I've heard about names, of course. And I'm hoping to see new Brazilians like enter for the next major. Sure. Yeah. So me we too. can see what's going on in Brazil because we don't see too much of the Brazilians, in the international That's true. community. So That's true. Yeah. it would be great. Hopefully we'll see some Brazilians. Yeah. Awesome. What steps someone gonna take to become a pro player? Like if someone's wanna become a pro player like you, what do they have to do? Okay. Like it's a lot of practice. Like you need to practice a lot. You need to like play games a lot and take like a lot of time to play the game actually. But yeah, otherwise, I mean, you just have to be open to learn different type of information. Be well-rounded, like both in moving, but also no move in NMPZ. Because like that's what you need for the World Cup format. Yeah, you need to play 2 moving games. So if you like don't know any moving information, it's gonna be tough. Okay, awesome. I mean, definitely you need to play the game a lot just to be able to see, how all of the places around the world look. And nowadays there's also like a lot of very good like documents, like there's a very good opportunity to learn from what the community has produced. There's like this script called Learnable Meta that lets you have an explanation of how you could have gotten the round right, and you can work with that. There is of course the famous Splonkit website, so there's a lot of there's a lot of content. Yeah, let's say. documents. Yeah. Yeah, information around, so you can learn from that. But it's most important to actually play the game yourself and try to look for what helps you make the best guesses. Yeah, I guess, okay, I'm going to answer this from someone who already knows about the game a little bit and wants to become like a pro. I would say like the main thing is like, try to map stuff on your own, like try and look for metas and just sometimes just mapping by yourself helps you get an idea of like areas just because you've like looked around and you're like, oh, this reminds me of what I looked at on map making. And yeah, you just like tag things that you notice and like try to figure out stuff up by yourself. I feel like when I look for stuff by myself, I tend to remember them better than just reading on a doc. Well, it's daily dedication for years, I think, is the most important thing. So number 1, you should play a lot of the game. Yeah. Number 2, I think like finding friends to practice with, friends you can research things with. Like obviously if you have like Portuguese in common, that's really easy because it's easy to find the friends, I think, because you have that in common with others. I would say also just maybe like find your weaknesses by kind of analyzing your own gameplay. Obviously, I know mine. Sometimes I'm a bit stubborn and I don't improve my own weaknesses too much. But yeah, but it's good to just like be open to learning the countries you're bad at or something like that. Like you can increase your skill floor a lot if you do that. To become a pro player, you have to like have an insane commitment to the game. It's not something you just like decide from the get-go. You need to first have like a crazy amount of like love and interest for the game and the community, like because on your own I don't think you can get there. That'd be kind of insane. Maybe if you grind like a crazy amount, so if you have an insane amount of free time, I suppose. Yeah. But otherwise it comes with like the years of experience and of playing with people and just all the knowledge that accumulates over time, and having that time and dedication to like commit to spending most of your time doing this. I think first they need to make sure to really enjoy the game and to try to work on small things, because it's kind of not easy, of course, but it's not that hard to
learn the basics, but to become a pro player, you need to master small, like niche stuff. You need to be able to do research and to commit a lot of time into learning, memorizing metas, utilizing metas, and then of course there's also a mental part, but to break out you need to work on small things and try to get as better as you can, and then the rest will come with the experience, with the games, and with that. Gosh, I mean, at that level, just play the game and like read the Plunkett guide, and the more time you put into it, you'll just improve. Like, it's a simple game. Yeah. You play more, you'll get better. Right. And you study a bit, you'll get better. And there's no other secret to it, really. You should definitely find people to play with, because like sharing information is a crucial part of learning, because like it's not all going to be on the Plunkett and on websites. You need to like communicate with other people and learn tips from each other. It helps a lot. That's how I improved so fast. Probably just play a lot at this point, honestly. Okay. But like make sure to read the Plunkett guides, which I don't, and that's bit me in the ass before. So yeah, but mapmaking.app is very good. Like, you should, if you want to get a better understanding of a particular country, I think it's just like useful to be able to. All right, awesome. Yeah. They should move to Brazil instantly and get like close relationship with John Lemon. And if they know John Lemon, they're gonna get better at some point. No, but seriously, like if they want to improve, what do you think they should do? Play the game and map the location, I guess. Okay, put for every region, think about like how you would describe it with your own words, maybe. Yeah. And read the guides as well. Lots of things. Okay. Além de poder entrevistar os jogadores, eu tive a oportunidade de falar com uma das desenvolvedoras aí do Geoguessr, que inclusive é brasileira, fui pego de surpresa aí pelo acontecimento, assim, informaram que tinha uma brasileira lá que é desenvolvedora, e tive a oportunidade de entrevistar ela foi muito querida, a Mayara. Muito obrigado, Mayara, pelas entrevistas. Mas então, assim, foi muito surpresa, tinha muita pergunta legal para fazer, inclusive algumas foram para a live do Paz, que inclusive eu vou botar ela aqui no vídeo agora. Vamos agora para a entrevista com a Mayara. Estou aqui com a Mayara, assim, foi de surpresa descobrir que ela é brasileira, ela é uma das desenvolvedoras brasileiras aqui dentro do Geoguessr, e a gente vai estar entrevistando ela aí, né? Tipo, de surpresa. De surpresa. Então, assim, vai ser em português, bom que não vai precisar traduzir e tal, não vai precisar de legenda nem nada. Então, vou fazer algumas perguntas para ela aqui, né? Vamos lá, super legal encontrar a galera da comunidade do Brasil aqui, uma surpresa muito boa. Então, vamos nessa. Primeira pergunta, que inclusive foi ele que escolheu essa pergunta, né? O que o Geoguessr pensa da comunidade brasileira hoje, assim? Quais são os olhos que temos para o Brasil hoje? Então, é muito interessante porque desde o ano passado, né, eu escuto muito o pessoal falar dentro da Geoguessr, da comunidade brasileira, e todo mundo tem tanto carinho, assim, os brasileiros são simpáticos, os brasileiros, eles se envolvem, eles se empolgam, e acho que na semana passada, ou no começo dessa semana, a gente estava falando sobre como a gente está notando que a comunidade brasileira está crescendo. Eu fiquei super feliz com a notícia, né, porque eu falei, poxa, é muito legal ver o meu país representado, mas a comunidade está sendo vista e tá todo mundo vendo, assim, é muito engraçado ter que explicar para gringo como o brasileiro se empolga no chat, como o brasileiro se empolga com as coisas que estão acontecendo e comenta e manda várias mensagens, porque eu acho que é uma coisa bem nossa, assim. Sim, então, sim. A comunidade é bem notada e a gente está comentando mais e mais, assim. Muito bem legal. Bom, e falando agora sobre possíveis eventos no Brasil, você acha que pode acontecer alguma coisa em breve? Olha, eu tô tentando fazer o lobby de levar a gente pro Brasil. Ainda não tem nada programado, mas eu acho que a gente tem muitos eventos de jogos muito legais, né, no Brasil. Então, a minha ideia é conseguir aí convencer de a gente tentar ir no ano que vem, no outro ano, vamos ver. Mas eu acho que seria muito legal. Também acho. E você falou do Tô Tentando, né? Você quer falar um pouco mais quem é você dentro da comunidade, dentro dos desenvolvedores de Geoguessr? Certo. Então, meu nome é Mayara, eu sou Product Manager de um dos times dentro da Geoguessr. Então, a gente tem várias equipes dentro que trabalham com diferentes partes dos jogos. Então, tem, por exemplo, o time multiplayer, que é quem monta tudo que a gente vê durante o Championship. Não.
mas o meu time é o time de single player e do jogo clássico. Então, toda vez que vocês vão no site e aí a gente joga Classic Maps ou joga Play Along na Twitch e tá streamando com Play Along, ou todas as coisas de comunidade, então o suporte dos mapas de comunidade, o Map Maker, é tudo a gente no meu time que faz. Que legal. É que muito legal. divertido. Tá, vamos falar agora um pouco mais sobre o jogo em si agora. Certo. Existem planos de ter algum modo de jogo novo em breve? Ai, meu Deus, eu não sei o quanto eu posso falar de planos. O que eu posso dizer é que a gente tá sempre assim, a gente tem uma força-tarefa muito grande, nós não somos muito grandes, né? A empresa acabou de crescer, até pouquíssimo tempo atrás a gente era 50, 60 pessoas só para cuidar de tudo, e a gente está prestando muita atenção no que a comunidade está pedindo, olhando os comentários, tanto com os embaixadores que a gente tem no Discord, quanto comentários de Reddit, pessoal das comunidades de cada país, e a gente está ali colecionando o que as pessoas estão pedindo para ver o que a gente pode transformar. Então, vai ter novidades vindo? Vai, mas eu não posso dizer o que é ainda. Entendi, tá. Pergunta sobre os clubes, né? A função dos clubes do GeoGuessr, né? É uma funcionalidade nova, eu achei bem interessante assim, a ideia, a iniciativa. E o que a gente pode esperar dos clubes? Assim? Será que a gente pode ver uma questão de rankings em breve? Talvez uns duelos entre clubes? O que você acha que pode vir aí de novidade? Então, eu posso dizer que assim, a gente gostou muito da recepção, né? Clubes era uma coisa que a gente já tinha a comunidade pedindo bastante. E aí a gente gostou muito da recepção com essa primeira release que a gente fez. E aí, o meu time não está cuidando dos clubes, eu não posso dar detalhes, mas o que eu posso dizer é, a gente tem agora um time que está exclusivamente cuidando dos clubes por esses próximos meses, então vai ter bastante novidade vindo. Legal. A ideia é realmente deixar eles, ter features, ter coisinhas ali mais legais que a gente sabe que vai deixar o jogo mais legal e que os jogadores estão pedindo bastante. Que então bacana. agora um time está tomando conta só disso. Bom, então... Nossa, muita saudade de estar ativa na comunidade do Brasil. Pô, isso é muito legal mesmo, muito legal. Ô, Malte, quando você quiser me interromper ou falar qualquer coisa, fica à vontade. Fechou. Eu vou meio que fazer na ordem que eu anotei aqui, que a galera foi mandando. Tá bom. Mas uma coisa que algumas pessoas já perguntaram, não é de hoje, é se tem alguma ideia, né? Se o próprio GeoGuessr tem alguma ideia de fazer um campeonato feminino voltado para esse público ou para um público, fazer um campeonato inclusivo, como alguns outros esportes eletrônicos chamam, né? Enfim, dar uma atenção voltada a esse outro público que também vem crescendo bastante. Você sabe que, assim, a gente tem algumas ideias de iniciativas para trazer mais mulheres para o jogo, né? Porque, assim, a gente tem, por exemplo, dentro da empresa, a gente tem muitas mulheres desenvolvendo, mas no jogo a gente ainda não conseguiu trazer esse público. Não houve conversa sobre um campeonato, mas que a gente conversa sobre iniciativas para tentar trazer, isso com certeza. Legal. Isso é algo legal. Acho que principalmente o Mount tem também um público bastante feminino que também te acompanha, né, Mount? E a galera Sim, sempre muito interessada, né? E perguntam bastante, né? Porque, felizmente, diferente de outras comunidades de jogos que acabam sendo muito mais masculinas, GeoGuessr é um jogo que acabou atingindo muita gente, né? Não só homens. Então, tem realmente uma comunidade muito grande, bastante interessada. Você sabe que, assim, a gente tem uma comunidade muito grande. Por exemplo, meu time, a gente cuida da parte do single... Não é só single player, mas a gente não cuida da parte do competitivo, né? Então, Duels, Battle Royale, é um outro time. E nos nossos jogos, a gente tem muito mais mulher. Porque eu acho que acaba caindo um pouquinho naquele perfil de que a gente ainda não tem tanta menina, tanta mulher na parte do competitivo. Mas a gente tem muita mulher, tanto no Cetera App, que é outra parte do app que é educacional, quanto na parte dos outros jogos que não são ultra competitivos. Muito legal. Muito legal mesmo. Então, seguindo aqui, a galera falou, e aí tem falando bastante sobre isso, você até comentou sobre os clubes, né, que chegaram agora, mais recente, tem até um time exclusivo aí para os clubes, e muita gente já desde o começo se perguntou se tem alguma chance, alguma ideia de que esses clubes tenham mais gente, principalmente para a galera que cria comunidade, né, dentro do jogo, alguns criadores que gostariam de ter a possibilidade de colocar mais gente dentro desses clubes, se existe essa ideia, talvez, aí dentro do GeoGuessr.
A gente está ouvindo muito isso da comunidade, e aí eu sei que o time que vai trabalhar com isso agora, eles precisam, assim, ter um desafio para a gente, porque é a parte técnica, né, de conseguir ter, cada vez que a gente expande, quantas pessoas cabem dentro de um jogo, né, de um game mode, ou dentro de uma parte do jogo, tipo clubs, tem um monte de coisa técnica que vem junto que a gente precisa resolver. Então eu ouvi o pessoal conversando muito porque a comunidade está pedindo mais gente. Eu também ouvi o pessoal pedindo muito para poder ter mais de um clube. Então eu sei que está nas conversas aí dos times, mas eu não sei ainda como que vai ser resolvido. Tá, legal. Legal. Posso fazer uma, Passa? Manda bala. Maiara, né? Isso. Maiara, hoje, eu vou entrar um pouco na parte ali dos duelos, mas eu acho que talvez faça parte do seu trabalho também. A gente tem os mapas que são usados para que os duelos aconteçam, são mapas criados pela comunidade, né? Não são mapas criados pela equipe do GeoGuessr. Vocês pretendem em algum momento mudar isso e ter os próprios mapas que sejam os mapas oficiais dos duelos ou coisa do tipo? Então, a gente tem os nossos mapas oficiais que agora vocês conseguem encontrar no Classic Maps, né? Que são, ou tudo que tá lá é nosso, mas eu não tenho certeza se a gente tem a intenção de criar, porque a gente entende que, tipo, a comunidade é a parte mais importante do jogo. E o jogo só é tão legal por causa do espaço que a comunidade tem. Então eu sei que a gente tem muito mais interesse em dar mais abertura e conseguir criar mais espaço para os creators criarem dentro do jogo do que a gente arcar com aquilo, porque a gente nunca vai conseguir, com a nossa equipe, fazer mapas de nichos tão legais e de interesses tão legais, porque isso só vem de vocês mesmo. A gente não consegue ter essa amplitude de conhecimento de assuntos e de ideias para fazer as coisas. Isso é realmente de vocês. Legal, justíssimo. Acho Legal essa bacana. visão, essa visão é realmente bem interessante. Quer seguir, Malte? Ou eu volto aqui? Pode mandar aí. Bom, agora eu vou fazer uma outra pergunta, mais relacionada aqui à nossa comunidade. Se para as próximas edições, talvez, das competições oficiais internacionais de GeoGuessr, tem uma ideia de diversificar um pouco mais as vagas, porque a gente acaba vendo bastante Europa, Estados Unidos. Quem sabe a gente não pode ter uma vaga fixa para o Latam, ou até para o Brasil, que é uma comunidade bastante grande. Se existe essa ideia de diversificar um pouco ao redor do mundo. Existe. A gente está conversando sobre isso, porque, de fato, tem essa preocupação, né? A gente acaba, infelizmente, a gente vai ter os países que são mais do eixo Europa, Estados Unidos, e aí vai estar essa galera meio que ocupando mais espaço. E agora, na verdade, tem uma coisa muito legal, porque a empresa cresceu bastante nos últimos tempos. E com esse crescimento, a gente também trouxe muitas pessoas de outras culturas. Tipo, quando eu entrei, eu era, sei lá, a 4ª pessoa na empresa que não era sueca. E agora já tem um monte de gente não sueco. E eu acho que trazendo essa diversidade para a nossa equipe é a forma que a gente começa com as discussões de trazer a diversidade para o jogo também. Então eu acho que essa visão é normal a gente não ter quando a gente não tem pessoas fora desse eixo. Mas agora a gente já tem. Então a gente está trazendo esse tipo de discussão de como separar melhor, como garantir que a gente tem representatividade da África, de países menores, mas que são igualmente importantes. Então tem essas conversas, sim. Legal. Importante, isso deixa é bem eu legal. puxar Manda um bala, gancho manda aqui. bala. Olha, vou te fazer uma pergunta, Maiara, que talvez seja a pergunta que as pessoas mais tenham interesse aqui, tá? Que é o seguinte... Ai, meu Deus! Os países representados no GeoGuessr com os jogadores, né, competitivos, eles têm as siglas, né? Então tem a Polônia, etc. E tem o Brasil. O Brasil é representado pela sigla BRZ. E aí... isso vai completamente contra tudo que eu conheço do Brasil, porque a gente usa o BRA, né? E aí a pergunta é, você tem alguma ideia do porquê que a gente usa o BRZ no GeoGuessr? Meu Deus do céu, agora você me deixou curiosa. Eu nunca pensei em fazer essa pergunta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou caçar pessoas para perguntar por que a gente tem isso, depois volta aqui e manda para vocês por escrito. Mas é uma boa pergunta. Boa. Não, e pode caçar essa galera e convencer a mudar, porque a gente quer o BRA, pô. O BRA é o clássico, o Brasil tão conhecido pelo esporte, principalmente. Isso é um ponto de mudança.
Outra coisa que eu queria perguntar, que muita gente já me fala há muito tempo, eu já até cheguei a comentar com alguns desenvolvedores do jogo, mas sempre ficou naquela, é se tem alguma ideia de botar um pagamento por Pix, que eu acho que ajudaria muito a crescer ainda mais a comunidade aqui no Brasil. E muita gente me pergunta isso, muita mesmo, então seria legal. Eu consigo te dizer que é com esse crescimento que a gente teve dentro da empresa, então, nos últimos meses, que a gente criou novas equipes para poder cuidar de certas partes do jogo mais exclusivamente. A gente tem uma nova equipe que está olhando para essa parte de pagamentos, porque aí não é só o Brasil, né, precisando do Pix. Vários outros países que têm um próprio sistema de pagamento que é muito mais forte do que o que a gente usa. Então, não é a minha equipe, porque é uma equipe mais focada em growth, né, que é a área que a gente chama, mas eles estão basicamente indo de grupos em grupos de países para ver como que a gente consegue adaptar e fazer o pagamento ser mais localizado, né? Mas esse trabalho de localização, ele é um trabalho super grande tecnicamente, então ele está acontecendo, mas eu acho que a gente está começando pelo eixo Ásia primeiro, antes de chegar nas Américas. Entendi. Tá, legal, isso é legal. Mount? Eu tenho uma, essa vai ser um pouco mais específica. É assim, imagino que você conheça muito do GeoGuessr, né? Então eu vou usar termos aqui que a gente usa bastante na comunidade. Hoje, o competitivo do GeoGuessr, o duelo, por mais que não seja a sua área, né? Ele depende muito de informações que nem sempre dizem respeito à geografia do lugar, né? Então, uma dessas informações que é bastante usada são os carros, né? Então, a galera estuda muito os carros. E isso é uma questão que, na comunidade, tem algumas pessoas que têm essa visão de que gostariam que o jogo tivesse talvez um modo, ou que ele simplesmente não mostrasse os carros, porque você aumentaria muito mais a questão geográfica dos palpites e menos a questão de decorar cada carro. Isso é algo que é conversado dentro do GeoGuessr? Existe algum interesse em talvez deixar o jogo menos baseado nesses metas relacionados à cobertura do Google e mais em relação à geografia? Isso, então a gente vê muita conversa dessas questões do meta, né? Tipo assim, o que é o meta do jogo mesmo, que tem relação com geografia, e o que não. A questão disso daí é que, assim, da forma como a gente trabalha, acho que vocês sabem disso, mas, assim, a gente usa a API do Google, né? Então, quando a gente está fazendo a parte técnica, a gente vê o que a gente consegue filtrar, tirar. Existe aí tanto a parte técnica do que é possível, quanto o que, vamos dizer assim, o Google está de acordo, né? Porque como a gente está usando o material deles, a gente não pode só sair tirando, tipo, apagando coisa, assim, à torta e à direita, digamos. Então, essa questão do meta, ela é um pouco mais complicada, porque não é um elemento individual que a gente consegue tirar. E não é um elemento que o Google tira por padrão. Perfeito. Então, eu acho que a gente esbarra bastante nessa questão técnica mesmo. Entendi. Faz Faz sentido. Boa. Vocês veem, por exemplo, quando a gente está... Só para dar um exemplo, né? Mas quando a gente está jogando, se a gente estivesse no Street View do Google, a gente estaria vendo o nome de rua, né? Perfeito. Mas quando a gente está dentro do GeoGuessr, a gente não vê o nome da rua. Sim. Porque isso é uma layer que na API do Google a gente consegue só dar um hide. Então a gente apaga essa layer e não mostra. Mas tudo que pertence a panorama em si, a gente não tem controle, porque é uma coisa só. Teria que talvez, Entendi. de alguma forma, censurar, esse tipo de questão, Caramba, tá, faz total sentido. Ó, eu queria fazer uma última pergunta, e talvez até tenha a ver com a sua área, que é em relação à versão que saiu na Steam. Eu particularmente gostei muito de jogar lá na Steam, eu senti que o jogo ficou mais liso, só que lá, por enquanto, se eu não me engano, só temos os duelos. Eu não sei se tem a ideia também de trazer os mapas do Classic Mode, né? Tipo a parte do single player, lá para dentro do aplicativo também. Eu acho que eu seria um apreciador, porque eu gosto muito de jogar e parece que é mais liso, eu sinto, no aplicativo. Bom saber. Então, agora a gente também tem uma parte do nosso time que está focada em melhorar o jogo da Steam. Então, eu ainda não sei exatamente o que isso significa, até porque, da forma como a gente trabalha, a gente tem um momento aqui de discovery, onde a gente fica, é um termo meio técnico de produção de jogo,
mas é basicamente um momento onde a gente analisa o que é viável, o que a comunidade está pedindo, o que não é impossível de construir tecnicamente. Então, a gente está analisando tudo isso agora, mas tem uma equipe que está focada em fazer Steam. Então, eu acho que eu posso dizer, eu espero que eu possa dizer, que vai vir mais coisas para Steam. Tá. Mas eu acho que eles estão no processo final de decisão do que entra de verdade. Quais partes do jogo que a gente vai trazer. Tá. Pô, Muito legal. legal. Eu estaria tenho uma ansioso. última também, hein? Manda bala pra fechar, então. Mayara, agora é menos sobre o jogo, mais sobre você, porque muita gente ficou interessado em como você conheceu o GeoGuessr, né? Como você foi parar aí. Boa pergunta. Como eu vim parar aqui? Na verdade, eu me mudei para a Suécia tem um pouco mais de 3 anos e eu vim para cá para trabalhar num MMO, porque eu estava trabalhando num MMO no Brasil e aí me chamaram para vir para a Suécia. Eu me mudei, vim para cá e aí, enfim, coisas aconteceram e eu resolvi trocar de emprego e a GeoGuessr estava contratando. Eu tinha um pessoal daqui da Suécia que tinha trabalhado comigo e eles me indicaram para a vaga e falaram: isso aqui tem a sua cara. É o tipo de jogo que você gosta, porque tem um viés educativo, tem um viés não... Assim, eu trabalhei com MMO que é muito público masculino, depois eu trabalhei com um MMO que é muito público feminino, e eu queria encontrar alguma coisa que fosse mais ou menos no meio do caminho, e que tivesse espaço para trazer mais mulher, e que não fosse uma coisa assim, sei lá, pura violência e um público masculino demais. E aí o pessoal que trabalhou comigo nessa empresa, eles conheciam a GeoGuessr, que era uma empresa super pequena, eles ficaram aqui por muito tempo, com tipo 10 pessoas fazendo o jogo, e aí eles estavam ampliando e me chamaram para vaga, falaram assim: olha, a gente acha que esse jogo tem a sua cara, vem aqui e conversa com a gente. Eu já tinha jogado, já conhecia, nem sabia que a empresa era na Suécia, eu jurava que era em qualquer outro lugar do mundo, e aí eu de repente assim, gente, eu passo na porta da empresa todo dia indo para o trabalho, e eu não sabia que era aqui. E aí eu fui lá, fiz entrevista, e foi incrível, assim, eu achei a comunidade muito legal, o pessoal da empresa muito legal, tem uma vibe muito boa, então encaixou bastante com o que eu acredito e queria fazer. Então foi um passo que fez muito sentido para mim, assim, e é muito legal conseguir estar envolvida no desenvolvimento do jogo, assim, decidindo que feature que vai ter, e aí conversando com as pessoas sobre o que adicionar, o que tirar, o que funciona, o que não, é realmente bem legal. Muito legal. Muito legal mesmo, muito legal mesmo. Olha, para finalizar, eu queria fazer 2 perguntas que a galera do chat está aqui, e eu tô lendo aqui, e assim, eu acho que não tem a ver com a sua área, mas se você puder dar um parecer pra galera, tipo meio que um sim ou não, porque a galera fica. São 2 pontos. Primeiro, a galera tá querendo saber se tem a ideia de colocar mais ranks na ranqueada. Que a gente tem o ouro, o prata, o mestre e o champion. Então, se querem dividir mais isso ou não. E a segunda pergunta é em relação ao anti-cheat. Se tem um trabalho extenso nisso, se é uma preocupação dentro da empresa e como lidar. Só para complementar, eu acho que a questão que eles estão querendo abordar é a seguinte. O Champion, por exemplo, ele vai de 1.300 de rating e, assim, a pessoa que tem mais gente hoje em dia tem na faixa de 2.200. E é uma faixa muito alta, né? Assim, por exemplo, do mestre até o ouro e as divisões, normalmente são ali, tipo, 100, 200 de rating de diferença. No Champion engloba pessoas com 900 de rating de diferença. Então, acho que essa é a questão, né, que eles estão querendo dizer. Sim, então, para essa pergunta... desculpa, pode falar. Não, eu só tô confirmando mesmo, que era isso que a galera tá querendo realmente saber. Então, assim, sim, tem conversas sobre essa questão. Eu não sei se, né, agora eu vou dar aquela resposta super de produtora, de pessoa que tá ali dentro do jogo, é assim, eu não sei se a resposta para o problema vai ser a gente adicionar mais ratings, ou se são questões do tipo mudar as regras do rating. Então, a gente tem esse momento onde a gente discute o que acontece se a gente for na solução nesse sentido, o que acontece se for no outro. Então, existem coisas que estão sendo conversadas, mas não necessariamente é só adicionar um rating. A gente pode ter outra versão da liga, né? Assim, outra parte da competição.
a gente pode ter mudança nas regras dos números que você precisa para subir de um nível para o outro. Ou, enfim, adição de regras também. Então, existe uma conversa sobre isso, sim. Mas é isso, eu sinto que eu fico dando uma resposta mais ou menos política, mas é porque eu não posso falar sobre as features exatamente o que a gente vai fazer sem ter anunciado, né, oficialmente. Sim. Perfeito. Eu Mas imaginei. E o que é a segunda pergunta? Sobre a questão dos títulos. Sim, e estamos trabalhando super nessa parte. Inclusive, eu acho que logo antes das férias, no final de junho, eu mesma entreguei uma parte, né? Eu também estou envolvida nessa parte de entender como que a gente trabalha com cheating, com banning, e a gente fez um mapeamento geral de como isso funciona, e estamos com isso em tech agora. Então, eu entreguei isso logo antes das férias, e a gente voltou agora, né? As férias na Suécia, todo mundo desaparece quase, então a gente fica um mês aí que não tem ninguém no escritório, e aí as pessoas começaram a voltar agora, e esse assunto entrou em pauta, mas a gente está olhando direto agora para tentar resolver o cheating e o banning de uma maneira mais clara no jogo inteiro também, e não só em partes específicas, porque eu acho que tem algumas confusões, assim, um pouquinho das regras e tal. Então, estamos nisso. Legal. Muito legal. Eu estava nisso até semana passada. Você não sabe como é bom ouvir isso, viu? Oi? Você não sabe como é legal ouvir isso, assim, porque é uma questão que influencia muito no jogo, né? Na experiência do jogador, né? Então, realmente, bem importante. E pode até dizer que a gente gosta muito da questão das investigações. É muito valioso para a gente poder ter a ajuda de vocês, porque eu acho que é isso, um grande aprendizado que a gente tem dentro da GeoGuessr é a importância da comunidade, sabe? Porque a gente, nós somos um grupo muito pequeno, então, para a gente dar conta de tudo, demora, a gente não tem mão suficiente, porque o jogo é grande e requer bastante coisa, então, quando a gente recebe os resultados das investigações, tudo isso ajuda muito, e é muito importante para a gente conseguir estar trabalhando junto com a comunidade, assim. Sensacional. Muito legal, muito legal. Bom, Mount, acho que eu perguntei tudo que eu queria. Você. Eu tenho só um comentário, cara, que acho que você vai ficar feliz, porque muitas mulheres acompanhando aqui a live e disseram estar muito felizes de te ver aí, que é muito importante para elas ter aí, né, ver você nessa posição. Muito legal. Muito legal, gente. Olha, eu fico, nem sei o que dizer, fico super contente, assim, eu espero conseguir inspirar, ajudar mulheres a chegar aqui. Eu fico muito feliz que as nossas equipes, elas têm muitas mulheres, tem mulher na programação, tem mulher em arte, tem em todas as áreas dentro da empresa, eu acho isso muito legal. E é aquilo lá, eu fico contente de ser um exemplo, mas eu quero ver muito mais mulheres chegando, assim, nessa posição. Mas é muito legal ser a única mulher na minha posição e também, assim, ser alguém que é da América do Sul, sabe? Porque todas as outras pessoas na camada de liderança são europeias. E eu sou a única pessoa na camada de liderança que não é. Então, isso também é muito legal. Eu acho que é massa, assim, poder estar nessa posição e inspirar e mostrar que, a gente é muito bom no Brasil. Nós somos muito boas, as mulheres no Brasil também. E eu acho que a gente consegue chegar onde a gente quiser. Vocês cogitam fazer alguma espécie de Season Pass, algum passe de batalha para trazer dentro do jogo, né? Como uma espécie de, assim, quanto mais você joga, mais recompensas você ganha? Eu vou dizer que a gente tem conversas sobre isso, mas eu não posso dar mais detalhes, porque como isso tem a ver com o modelo de negócios, não pode ser divulgado nada antes que seja oficial. Então, desculpa, esse eu não posso falar muito. Tudo bem. Existe a possibilidade de a gente ter torneios por região? Assim, por exemplo, eu sei que todas quartas, sextas e domingos, se eu não me engano, a gente tem torneios de Moving No Moving NPZ dentro do GeoGuessr. Existe a possibilidade de a gente ter torneios regionais, por exemplo, só dos brasileiros ou só da América Latina, alguma coisa desse tipo? Eu acho que essa possibilidade ela vem muito
a partir de uma colaboração com a comunidade. Então eu acho que se a gente consegue diminuir esse espaço entre nós e a comunidade do Brasil, da América Latina, de onde for, eu acho que daí tem uma chance da gente conseguir fazendo isso acontecer, porque a gente não faz o torneio sozinhos, né? Legal. O torneio tem a ver com todo mundo estar participando. Certo. Então eu acho que se a gente conseguir estreitar essas conversas, existe chance. Por que não? Legal. Durante a nossa entrevista que a gente fez mais cedo em relação a trazer novos jogadores brasileiros para dentro da Copa do Mundo, né, da World Cup, assim, tudo bem que tem World uma certa... Championship. tem algumas coisas que estão assim mais atreladas na parte de vocês, né, que vocês que decidem quem vão ser chamados, mas existe alguma coisa que nós podemos fazer para termos mais chance de aparecer como candidato para esse tipo de torneio? Olha, é uma boa pergunta. Eu acho que de novo cai nessa questão da gente tentar estreitar esses laços um pouco entre a comunidade brasileira e a gente dentro do jogo, ou dentro da produção do jogo, né? Porque eu não sei o quanto eu posso falar dessas áreas especificamente, mas eu acho que tem muito a ver, o que a gente tenta muito e que a gente preza o tempo todo é assim, se tem um volume de pessoas pedindo alguma coisa, a gente vai olhar e vai dar mais atenção para aquilo naturalmente. Então acho que fica como dica de que talvez se cutucar e falar um pouquinho mais sobre isso, a gente consegue começar a fazer a comunidade ter mais voz dentro da empresa, para daí a gente ter essas discussões. Legal. Então eu acho que continuem e falem mais, façam um pouquinho mais de barulho, e eu acho que isso tem chances de dar bons resultados. Show. O que você acha dos torneios não oficiais? Você conhece algum? Assim, fora do oficial do jogo, você conhece algum que seja um não oficial? Não, eu já vi algumas, assim, alguns... Eu não sei se a palavra torneio é a certa, mas, assim, algumas competições enfim, algumas competiçõezinhas que acontecem dentro de cada uma das comunidades, né? E que são às vezes menores, não é tanta gente, mas ela é de um nicho legal, ou é um pessoal de uma região que faz. Mas aí eu acho que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Aí eu acho que você precisa fazer essas perguntas para o Marcos, que é o Community Manager, porque ele tá totalmente atento a todas essas coisas que tá acontecendo. Legal. Eu não consigo acompanhar tudo, o jogo é muito grande, a gente tem muita coisa, né? Então a gente divide bem o trabalho. Acho que conversa com o Marcos, que ele vai ter coisa para te falar. Não, então assim, eu já vou aproveitar e te apresentar, que a gente tem, a nossa comunidade brasileira, a gente tem uma liga nossa, chamada Liga Luso Brasileira, que a gente convida tanto os brasileiros quanto os portugueses, inclusive também temos uma americana, temos dois peruanos, né? Então a gente convida esse pessoal que ele é envolvido na comunidade brasileira para jogar e para disputar diversos campeonatos. Inclusive, tivemos premiação esse ano, a gente teve uma premiação de R$1.000. Que legal! Eu acho que foi até mais, na verdade. Chegou até um pouco mais de R$1.000. Então, assim, foi muito interessante. A gente vai tentar fazer agora, a gente fazer tudo uma por ano. E agora a gente vai fazer 2 vezes por ano. Eu sou um dos organizadores, inclusive. Legal! E aí, é isso aí. Massa! Você como... Product Manager, Manager. gerente de produto, qualquer coisa assim. Você acha que você tem algum receio sobre um potencial concorrente do GeoGuessr acabar surgindo? Assim, existe essa preocupação? Eu acho que sempre, em qualquer produto, a gente sempre tem essa preocupação, né? Porque, obviamente, quando uma ideia é legal, ela tem a tendência a ser reproduzida. E isso, de alguma maneira, é uma coisa legal, porque valida que a ideia é divertida. E aí você vê que, então, está tendo esse tipo de engajamento. Mas, por outro lado, é concorrência. Eu acho que o que a gente vê que é o nosso ponto forte é a nossa conexão com a comunidade. Então, enquanto a gente conseguir proporcionar para vocês na comunidade uma coisa que é legal, a gente tiver essa troca, a gente conseguir responder no sentido de entregar expectativas que vocês têm, responder a pedidos, por exemplo, quando deixam feature requests no site, e aí tem upvote, a gente vai lá, a gente olha para esses feature requests, a gente entrega. Eu acho que a gente tendo essa conexão é o que diferencia a gente de outros produtos que estão no mercado e que tem uma proposta parecida, mas a proposta ela é parecida na questão do core do jogo e não do que se propõe entregar com a experiência. Então eu acho que aí é o nosso diferencial. Legal. Tem mais uma pergunta, última pergunta. O que vocês têm feito para treinar os jogadores?
A gente tem investido muito em marketing e em torneios mais regionais, né? Então, esse ano a gente teve o da Ásia, a gente teve, né, outras... No ano passado, se não me engano, quando a gente fez o que ainda era o World Cup, que agora mudou de nome, né? Mas quando a gente fez, ele foi mais concentrado no eixo Europa, Estados Unidos. E esse ano a gente expandiu para a Ásia, a gente teve as eliminatórias em vários lugares. E a gente está investindo bastante em marketing. Sim. Então, com essas colaborações com youtuber, com streamers, acho que tudo isso são as nossas formas de colocar a nossa marca aí pro mundo e falar, venham, porque é legal. Então, é bastante por aí, assim, a gente espera que a gente esteja fazendo coisas que são legais e empolgantes para a comunidade, assim, desde as parcerias que são menores até as parcerias que são mais impactantes ou grandes, mas acho que é por aí, a gente está tentando encontrar essas pessoas e trabalhar com diferentes regiões do mundo aos poucos, né? A gente está crescendo ainda. Legal. Show de bola. É isso, rapaziada. Esse era o conteúdo que eu tinha a trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria de agradecer aí, primeiramente, toda a comunidade brasileira que me apoiou do início ao fim a fazer isso acontecer. Se não fossem vocês, eu não estaria aqui hoje, principalmente aí ao Ideias e ao Geopask. Gostaria de agradecer também os jogadores que se disponibilizaram para entrevistar, a Mayara também, principalmente. Muito obrigado, Mayara. A equipe do GeoGuessr, que me ajudou também, me apoiou bastante. E, rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, continuem apoiando aí. Provavelmente eu vou abrir uma meta para ano que vem, estar em Berlim 2026 e trazer mais conteúdo nesse tipo. Vai ser com certeza muito melhor, né? Faltou um pouquinho de planejamento, mas assim, se for dado mais uma chance, eu tenho certeza que vai ser muito melhor pro ano que vem, tá certo? Rapaziada, se gostaram, se inscreva no canal. Faço live todos os dias, de segunda a sexta, né? De 1 a 4 da tarde. E é isso, pessoal. Até a próxima.